Olá, professor, professora. Estamos aqui para o nosso 14º encontro de formação no componente de Educação Física aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. Hoje nós vamos estar com 3 objetivos. Estaremos, o primeiro, integrar as ações da campanha Setembro Amarelo, onde faremos uma pequena reflexão para a nossa contribuição nessa campanha. Segundo, relembrar as possibilidades do rugby escolar e inclusivo. E o terceiro, elucidar as ações do plano de recuperação e aprofundamento. Pensando na campanha de Setembro Amarelo e todas as nossas ações que estão sendo realizadas com os nossos alunos, de que maneira nós podemos refletir agora, num breve momento, sobre como nós podemos contribuir de uma maneira mais eficaz aí durante todo esse período. Então, nós vamos trazer aqui um vídeo para que possamos fazer algumas reflexões. Não vou conseguir. O quê? O que você disse? Não dá. Quem é você? Você consegue, Bolt? Porque em todo este planeta existem animais que pensam que não conseguem. Não se pode mudar o passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa. Está no passado. Mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Agora, me escute, James Hawkins. Há muita nobreza em você, mas deve pegar um leme e traçar o seu próprio curso. Mantenha-se firme, não importa a tempestade. E quando aparecer a oportunidade, terá a chance de testar sua perícia mostrando que você realmente é capaz. Tudo bem. Você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? É errado. Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado. Ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolheu. Não importa o que os outros digam. Você sempre será um príncipe para mim. Impossível consegue se tornar possível se você for sensacional. Você só precisa acreditar. Você tem que ser você mesmo. Ao infinito e além. Tudo vale a pena. Não existe dor maior do que o amor. Quando a vida decepciona, qual é a solução?
sei quais os. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada, pra achar a solução. Muito bem. Então, após assistirmos, né, o vídeo, aí nós pedimos, né, para que os professores fechassem os olhos e pensassem em um número de 1 a 8 para a gente continuar essa reflexão, onde cada um pôde fazer a sua contribuição no chat, né, o que foi muito importante, muito significativo para nós. Então, aqui, como estou fazendo essa gravação, eu já trouxe para vocês, né, o que nós comentamos brevemente também na TPC. Então, nós tivemos muitas contribuições, então vou estar aqui fazendo, né, um resumo, tá? Então, na primeira questão, eu me amo porque é muito bacana porque os professores colocaram, né? Eu me amo porque eu faço o que eu gosto, né? Porque eu escolhi a profissão em que eu me realizo. Outros responderam também, é porque Deus, né, me deu o privilégio da vida, né? E me ensina a cada dia sobre o verdadeiro amor e sobre o verdadeiro caminho. E aí a segunda questão, né? Eu sou muito bom em, por incrível que pareça, não apareceu nenhuma resposta. Ninguém pensou no número 2, né? E o número 3, né? Sou eu mesma e mesmo quando estou realizando as minhas aulas, né? Quando estou fazendo o que eu gosto. Então, são essas as contribuições. Na questão número 4, eu acredito em... apareceram muitas respostas que eu acredito em Deus, né? E também muitas que colocaram que acreditam em dias melhores. Então, como é importante esse momento? Mesmo passando por essa pandemia, diante de todas as dificuldades que nós temos, né? Nós temos aí um grupo muito grande, né, de pessoas otimistas, né, acreditando, todos nós, né, acreditando que tudo isso vai passar. A questão para reflexão, a número 5. A pandemia me tirou? Muitos responderam que tiraram o sono. E muitos também responderam que tiraram a liberdade, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade de trabalhar, né? Assim, de dar aulas, a liberdade de abraçar as pessoas que ama. Então, a liberdade, assim, foi um tema, né, praticamente em destaque aí do que a pandemia nos tirou. A sexta questão, sinto tristeza quando? Então, aí nós tivemos, né, pessoas que responderam que sente a tristeza quando vê o índice, né, de mortes, quando vê as injustiças acontecendo, quando vê pessoas aglomeradas, né, quando verifica, né, o caminho em que o Brasil está seguindo, quando vê as pessoas, né, passando fome nas ruas, quando vê o número de jovens, né, assim, em situação de rua, então isso gera, né, uma tristeza muito grande aqui nas nossas respostas pela maioria. E a questão número 7, que é continue a nadar, né, significa o quê? Então, muitos colocaram, né, que é para seguir em frente, né, sigamos firme, que continue a nadar é para não desistir nunca, estar mesmo diante das dificuldades, você acreditar, né, que não podemos desistir, no fim seremos recompensados e veremos o quanto valeu a pena. Então, é para a gente realmente se fortalecer, né, e continuar no que nós acreditamos. E aí eu tenho fugido de... Aí apareceu, né, que está fugindo... Pessoas que não estão fugindo de nada, estão enfrentando tudo, não está fugindo de nada. Tem pessoas aqui que colocou, estou fugindo de relacionamentos. Outro colocou aqui, olha, estou fugindo da esposa para não lavar louça. Então, de verdade, a gente coloca, né, esse momento até mesmo para nós, né? Para a gente fazer um levantamento de como nós estamos também emocionalmente, conhecer um pouquinho de nós, um pouquinho do nosso grupo e pensar, às vezes, como essas questões, de repente, elas podem, né, nos disparar algo muito sério. Então, pensando
Na questão, né, de Setembro Amarelo, nós também tivemos aqui a situação em que a professora, né, Sabrina Souza relatou, em que o ano passado, né, no dia 25 de setembro do ano passado, ela teve, né, o caso de suicídio na família de um primo muito jovem, de apenas 19 anos. Então isso entristece muito, porque nós nós sentimos isso dentro, né, do nosso convívio social, mas também dentro do nosso ambiente escolar. E sabendo que o tema suicídio ele é um tema muito complexo, né, para a gente poder trabalhar, então nós temos que ter muito cuidado em abordar esse tema. Então eu trago aqui, né, um trecho de uma fonte, né, informativa sobre o suicídio, onde diz, né, o suicídio é uma questão complexa e por isso os esforços de prevenção eles necessitam de coordenação e colaboração entre os múltiplos setores da sociedade, incluindo a saúde, educação, trabalho, agricultura, negócios, justiça, lei, defesa, política e mídia. Esses esforços devem ser abrangentes e integrados, pois apenas uma abordagem não pode impactar em um tema tão complexo quanto o suicídio. Então, aqui está a nossa orientação. Nós sabemos que nós temos, assim, né, estatísticas em que mostram que cerca de mais de 800 mil pessoas, né, cometem suicídio por ano. Então, a gente tem aí um número, né, muito grande, né? Essa estatística é praticamente de 2018. Então para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio também. Então, a cada ano isso está acontecendo, né? Então, a tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral, né? Então, a gente sabe que o suicídio é uma segunda principal causa de morte entre os jovens, né? E jovens de 15 a 29 anos. Então, a gente sabe que, independente, né, dos países serem de baixa renda ou média renda, acontecem, né? E aí fica uma questão muito importante para nós, que entendemos, né, que essa situação ela não só vai acontecer no mês de setembro, mas também tem estatísticas, né, em que mostram que esse índice ele aumenta um pouco no mês de setembro, e aí a nossa importância em levar nessa reflexão junto aos alunos de uma maneira muito bem elaborada. Por isso que nós nunca devemos estar sozinhos, né? É importante sempre elaborarmos essas ações junto à escola, né? Junto, fazermos, né, essa organização, termos o cuidado de não colocar até mesmo, né, quais são os métodos mais utilizados, porque a gente tem isso em estatística, então de repente a gente traz essa estatística e de repente esses métodos eles se tornam até mesmo um gatilho para aqueles jovens, né, para aqueles alunos que estão pensando em suicídio, né? Então a gente tem que ter aí todo um cuidado para essa abordagem. E é o que a gente tem falado, né? A gente acredita que a melhor situação é a prevenção, né? Que seja feita de uma forma mais adequada. O problema ele é grave, né? Ele é um problema de saúde pública, mas que estamos todos, né, envolvidos aí dentro dessa campanha. E qual seria o nosso papel, né, enquanto professor? Seria de observar dentro das nossas aulas se de repente disparamos, né, nós trabalhamos com as habilidades socioemocionais, então de repente ali dentro de uma aula, dentro ali do contexto até mesmo de educação física, a gente percebe que o aluno colocou uma determinada fala em que ele dá
esse indício, né, de que ele está passando por essa necessidade. Então a gente fica, né, muitas vezes sem saber o que fazer. Mas o que é importante? A gente não descartar essa possibilidade, né, e através do diálogo tentar, né, conversar, se aproximar do jovem, para que a gente obtenha, né, um sucesso nessa ação. Por isso que é muito importante para eles, com certeza, principalmente agora, né, no início da adolescência, a faixa que a gente mais pega aí, né, dos anos finais e do médio, a questão do grupo, dos amigos. Então, as amizades são muito importantes. Então, eu mesma já presenciei casos de jovens que, né, a gente acaba ali conversando, e aí ele mesmo relata, assim, olha, eu tentei o suicídio, eu só não me suicidei porque um amigo me chegou e deu apoio. Então, o que a gente percebe que é uma carência muito grande, a gente não tem como julgar, né? Nós não temos essa condição de ficar julgando, porque cada pessoa vai estar sentindo, né, o seu dia a dia, vivendo as suas emoções de uma determinada maneira e intensidade. Mas o que a gente percebe dentro, né, assim, dos jovens, é que principalmente é uma condição em que ele não se sente aceito, em que ele não se sente amado. Então é muito difícil, porque às vezes, por mais que o grupo de amigos, né, esteja ali presente, ou comunidade escolar, o que ele precisa, às vezes, é ser observado, ser atento, né, pelos pais, né? A gente passa muito por isso dentro das nossas escolas. Então, a presença dos pais, ela é fundamental para a formação do jovem, da criança, né, de todos nós. Então, são ações que, por isso que eu sempre falo, a gente nunca pode ter uma ação isolada, a gente sempre tem que ter esse olhar, né, com a nossa comunidade escolar, e eu acredito que esse trabalho, ele tem sido bem auxiliado nas ações, né, da busca ativa, da mediação, mas isso não impede que nós, né, professores de educação física, dentro do nosso componente, a gente também tem esse cuidado, né, de observar quando o jovem nos passa essa determinada informação, tá? Muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso. E muitas vezes a gente passa também por situações, até mesmo, né, dentro do nosso grupo de professores, de algumas angústias, mas o que a gente tem dentro da nossa sociedade é um trabalho muito importante, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, orientar sempre, né, também os alunos, que no momento em que ele precisa conversar com alguém, que ele tenha, né, essa necessidade de se abrir, esse trabalho, ele está ali para nos ouvir. Então, é também muito confortável a gente saber que tem esse tipo de trabalho disponível. Então, da mesma maneira como a gente orienta, né, os nossos jovens para que eles saibam, né, em que momento em que que vai precisar dos serviços, né, 190, em que momentos que a gente vai precisar do SAMU, 192, em que momento a gente vai precisar dos bombeiros, 193, a gente também tem aqui o recurso do Centro de Valorização de Vida, que é 188, tá bom? Então, dessa forma, uma breve reflexão, tá, para a gente ter, né, de uma certa forma também sendo motivacional para todos nós, né, sabendo que nós não estamos sozinhos, né, que nós precisamos um dos outros e que cada um vai ter ali a sua contribuição, né. Muito bem. O nosso segundo objetivo é relembrar as possibilidades do rugby escolar e inclusivo. Então, foi um tema, né, que vocês sugeriram no mês passado e que nós conseguimos realizar, né, através de um conjunto aí, né, de pessoas. Nós realizamos a live no dia 17 de setembro, que foi assim uma ideia que surgiu
para atender a maioria dos professores. Foi uma live muito gratificante, né? O professor Ari, que ele é PCNP da diretoria de Mogi, ele é atleta de rugby. E aí, em conversa, eu falei para ele, assim, olha, eu preciso que você, né, prepare, né, uma aula para que eu possa passar para os meus professores, para que eles percebam, né, essa sua propriedade em falar do rugby. E aí também conversando com a Ana, que é da diretoria da Leste 1, a Ana falou assim, nossa, né, eu conheço o Gabriel, que ele é atleta paralímpico. Então vamos fazer a live. E aí surgiu a ideia. Aí a Ana já organizou a live e nós realizamos. Então foi um momento assim muito bacana, onde a gente pôde perceber, né, como é importante ouvirmos pessoas que realmente transmitem, né, nos olhos, né, no brilho dos olhos, a alegria de estar realizando algo. Então o Ari, ele é atleta e ele tem essa facilidade, né, de mobilizar, né, organizar as clínicas, né, quando estávamos, né, no presencial. Então a maioria das escolas de Mogi, eles têm essa prática já muito mais tranquila. E assim, é um exemplo para a gente poder seguir, né? Também desmistificar algumas coisas. E vale a pena vocês, né, assistirem, tá? Aí a gente vai ter tanto as palavras, né, do Ari, explicando, né, sobre a modalidade de rugby e como ela é desenvolvida, né, no âmbito escolar, quanto a experiência do Gabriel Feitosa, que é uma trajetória maravilhosa, assim, de todos os atletas, né? Nós somos suspeitos em falar. O Gabriel, ele nasceu com uma deficiência e, assim, sempre foi muito importante a atividade física para ele. Ele começou com a natação, participou de algumas competições de natação também, e, de repente, ele vai para o voleibol, né? Voleibol sentado, é mais tranquilo. E, de repente, ele dá uma entrevista na televisão e um dos técnicos, né, de rugby da seleção brasileira falou assim, nossa, você tem o perfil, né? E aí já convidou ele para ir para o rugby. E aí ele conta um pouco, né, de como foi para a família, né? Porque imagina, a família geralmente a gente já tem penso principalmente na mãe, né, nos pais, que a gente já tem todo um cuidado, né, quando o filho é atleta, né, em questão de lesão, em questão do todo, né? E aí o Gabriel, ele sai do voleibol e vai para o rugby, né, que é uma modalidade onde tem ali o contato, mas é muito bacana da maneira como ele coloca, que embora a gente tenha essa impressão, né, desse contato, né, ser talvez muito agressivo, é fundamental os respeitos, né, que eles têm em relação à arbitragem, um para com o outro, né? Então, o Ari também coloca essa integridade do outro, até mesmo para você ter todo o cuidado para derrubar o outro, para o outro não, né? Quando você vai, para ele não se machucar na queda. E algo assim que eu não sabia, né? Lendo em algumas coisas, é que quem escolhe o capitão é a própria equipe. Então, a gente não tem isso nas modalidades, né? Geralmente, o capitão é o técnico que vai, né, escolher e tal. E no rugby, não. Quem escolhe são os próprios, né, jogadores. E aí a gente percebe, né, o quanto isso traz de fortalecimento, né, para a equipe. Isso é muito bacana. Então, tá aí o conteúdo, né, para vocês poderem estar disponível aí no YouTube, para que vocês no momento possam apreciar aí e, né, que é a nossa contribuição sobre o rugby escolar e o inclusivo, tá bom? Muito bem. Então agora nós temos as ações do plano de recuperação e aprofundamento, né? Então como nós vamos trabalhar com esse plano? Então a gente vai ter as próximas informações que eu vou estar passando para vocês, é o que está, né, no boletim da COPED, né, no documento 28, que é o documento orientador,
onde ele traz a recuperação e aprofundamento nos componentes, né, além de língua portuguesa e matemática, porque nós sabemos que está tendo uma demanda maior de formação, até mesmo para o componente de português e matemática, porque nós sabemos que são essas duas disciplinas que a gente vai ter aí um grande número, né, de alunos para conseguir recuperar. E nós temos a oportunidade de fazer as reflexões dentro dos nossos componentes. Então, isso é isso que nós vamos ver agora, tá? Então, o documento, ele vai apresentar atividades, né, de determinados anos, mas trazendo esse modelo de construção para a gente poder fazer a reflexão. Então, o que é importante é que todos nós tenhamos o conhecimento desse documento. Acredito que muitos de vocês já receberam, né, através dos e-mails, já tiveram a oportunidade de conversar também com os professores coordenadores, e hoje nós estamos tendo a oportunidade, né, de pensar aqui no nosso componente junto com os nossos pares. Então, nós temos lá no documento, né, que ele tem como finalidade apresentar aos professores os componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática, sugestões de como elaborar seus planos de aula e de recuperação e aprofundamento das aprendizagens com seus estudantes. Então, ele foi elaborado considerando o seguinte procedimento, tá? Os componentes elencaram lá uma habilidade essencial de um ano série e, a partir dela, foram identificadas habilidades de suporte, habilidades, né, que são dos outros anos séries e que contribuem, né, para o seu desenvolvimento naquele ano que nós estamos pensando. E também foram elaboradas atividades voltadas a apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. Então, nós vamos ter aqui, né, as etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento. Por isso que é muito importante todos nós olharmos para este documento e conseguir, né, a partir daí fazer reflexões para a gente também ter esse pensamento de como a gente pode elaborar ali atividades de aprofundamento, que é muito importante. Então, nessa elaboração de atividades, foram consideradas as seguintes etapas, né? Primeira etapa é a ativação inicial, ou seja, elaborar levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, por meio de perguntas oral e ou escrita, debate, vídeo, notícia, leitura de artigo, análise de imagem, entre outros. Por isso que foi muito importante a nossa TPC anterior, onde nós retomamos, né, os nossos conhecimentos sobre a classificação da taxonomia de Bloom. Qual que foi o nosso objetivo? Despertar, né, em vocês ali, né, para vocês terem esse olhar de como nós podemos, né, por meio de perguntas, né, perguntas bem elaboradas, para a gente ter mais assertividade neste momento. E aí não só para a recuperação, né, mas também para as nossas aulas. E aí o segundo momento é o momento de desenvolvimento. Então, nesse momento a gente vai ter o quê? Uma intervenção pedagógica, né, por meio da aplicação das atividades. Então, ela pode ser uma aula dialogada, uma sala de aula invertida, apresentação de vídeo, uma roda de conversa, análise de cartaz, entre outras. Nós vamos pensar para cada ano, para cada série, dentro das possibilidades, né, do que nós conseguimos no momento. O que é importante dizer é que nós podemos fazer essas adaptações também para esse momento de ensino, né, remoto. Muito bem. E a terceira etapa é o finalizando. Então, o professor ele pode solicitar aos estudantes
a realização dessas atividades para a consolidação das aprendizagens, incluindo uma produção textual, um mapa conceitual, análise de fluxograma, análise de simuladores, entre outros. Além disso, verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas. Então, essa terceira etapa é muito bacana. Por quê? Muitas vezes a gente não pensa, né, de como vamos fazer esse fechamento. Muitas vezes nós seguimos ali as sequências, né, didáticas, mas aí de repente a gente não consegue valorizar essa etapa, que é o finalizar, que é propor ali para o aluno apresentar de uma certa maneira, né, num único momento, aquilo que realmente ele conseguiu aprender em cima do que foi proposto, né? Então, fica aí, né, muito importante as 3 etapas. Muito bem, então, as etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento. Vamos lá. Para cada componente curricular, foi apresentado um exemplo nesse documento aí que nós estamos utilizando. De como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento. Então, a partir da identificação das habilidades essenciais e de suporte, e da apresentação de sugestões, exemplos de como realizar o trabalho pedagógico, seguindo uma metodologia de aulas desenvolvidas em 3 principais etapas: a ativação inicial, desenvolvimento e a finalização. Porém, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do 2º semestre deste ano. Então, podendo usar da mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Então, o professor é que tem esse primeiro momento, por isso que é importante a gente elaborar bons itens de prova para que a gente tenha um diagnóstico muito preciso da realidade dos nossos alunos. Então, aí estão as nossas sugestões de rotinas, né? Então, cada professor deve desenvolver a recuperação e o aprofundamento de acordo com a necessidade que identificar de seus estudantes. Somente o professor consegue realizar esse trabalho, né? Porém, para apoiar na organização do trabalho, apresentamos as sugestões, né? Primeiro, os professores de componentes curriculares, né, anos e séries com 3 ou mais aulas semanais, que eles trabalhem uma aula por semana focada, né, na recuperação e no aprofundamento. Agora, nós professores em que nós temos apenas 2 aulas semanais, a sugestão é para a gente trabalhar uma aula a cada 15 dias, né, focada aí na recuperação e aprofundamento. É claro que essa é apenas uma sugestão. Cada professor pode adaptar de acordo com as necessidades dos estudantes. Por isso que é muito importante o trabalho integrado junto aos demais componentes, né? Para a gente poder ter uma clareza ali do desenvolvimento de aprendizagem do aluno. E aí nós vamos ter também, né, que para apoiar o trabalho dos professores e a aprendizagem dos estudantes, que a partir agora do dia 13, é previsto que algumas aulas do Centro de Mídia elas sejam focadas na recuperação e aprofundamento, com a retomada de habilidades essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Então, tal qual as aulas realizadas atualmente no Centro de Mídias, essas aulas serão baseadas no currículo paulista, né, e no caso do ensino fundamental e no currículo oficial vigente, né, no caso do ensino médio. Muito bem. Então, vamos retomar aqui o código alfanumérico do currículo paulista. Então, um ponto importante é relembrar que as habilidades do currículo paulista, elas são identificadas conforme os códigos alfanuméricos, que seguem a estrutura indicada abaixo, né? Então, nós vamos ter aqui que o primeiro par de letras, ele vai indicar o que? A etapa de ensino. Então, no nosso caso aqui, de ensino fundamental. O primeiro par de números, ele indica o que? O ano
em que se refere à habilidade, no nosso caso aqui o 6º ano. O segundo par de letras é em relação ao componente curricular. E o segundo par de números, ele indica o quê? A posição da habilidade. Então, nós vamos ter um outro exemplo da disciplina de geografia, tá? Onde ele vai trazer aqui um asterisco, tá? Então, quando ele traz o asterisco, ele indica que é uma habilidade específica do currículo paulista, tá? Se não tá, é porque ele já tá na base nacional, ele é uma outra, né? Tem uma habilidade já que está, né, em outros campos também. Muito bem, então nós temos aqui, ó, a questão do verbo, ó, elaborar hipóteses. Então, quando a gente pensa em elaborar hipóteses, o verbo está indicando o processo cognitivo aqui de enfoque. E aí a gente lembra como é importante a gente ter aquela classificação da taxonomia de Bloom. E muito presente também aquela classificação dos verbos que está no material Aprender Sempre, tá? Aí nós vamos ter aqui o complexo do verbo, né? Para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem. Ele está se referindo aqui ao objeto de conhecimento, ao conteúdo, à temática, né? E aqui nós vamos ter aqui os modificadores, tá? Que dependendo das nossas condições de adaptação, né? Eles indicam o texto, a escala espacial ou temporal, ou especificam a temática, né? Então, a nossa habilidade aqui, ela ficou como? Elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Isso no caso de geografia, que é o exemplo que foi dado no próprio documento, tá? Então, pensando aqui na educação física, né, na nossa área de linguagem, nós vamos ter aqui para o 3º ano do ensino médio a habilidade essencial que eles escolheram aqui como exemplo. Identificar como os princípios do treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas. E aí nós vamos ter a questão das habilidades de suporte. Então, nós vamos ter, desde lá do 1º ano do ensino médio, nós teremos aqui habilidades em que os alunos eles já tiveram a oportunidade, né, de ter ali um momento, um contato com esse conteúdo, né? Então, no 1º ano, analisar do ponto de vista técnico-tático um jogo da modalidade trabalhada no bimestre, transmitido pela televisão ou assistindo presencialmente. A segunda, ela já foi aqui ainda no 1º ano, ó, identificar indicadores que levam à construção de representações culturais sobre corpo e beleza. Então, nós percebemos que, olha, no 2º ano nós temos aqui, ó, reconhecer a associação promovida pelas mídias entre ginástica e padrões de beleza. Criar exercícios ginásticos adequados para o desenvolvimento das capacidades físicas pretendidas. E aqui a gente vai ter, ó, reconhecer a associação promovida pelas mídias entre ginásticas e padrão de beleza. Só para a gente voltar aqui, olha, a habilidade que a gente quer, aqui a nossa habilidade essencial é o quê? Para ele identificar como os princípios de treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas. Então, no 3º ano, o nosso aluno ele já tem essa condição a partir daquilo que ele já conseguiu vivenciar nos anos anteriores. Por isso que é muito importante a gente sempre estar atento ao material, né, do currículo, para que a gente sempre ofereça essas oportunidades, né, aos alunos, para que futuramente eles não fiquem com essa defasagem. Aí nós temos ainda aqui no 2º ano, analisar do ponto de vista técnico e tático uma luta da modalidade de luta trabalhada no bimestre.
assistida presencial ou pela televisão. E aí, no terceiro ano, a gente vai ter a nossa habilidade essencial, que está em vermelho, né? Identificar como os princípios do treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas. E nós temos uma outra habilidade aqui de suporte, do próprio terceiro ano. Identificar qualquer tipo de preconceito e evitar qualquer tipo de discriminação na prática da luta e da atividade rítmica. Então, o que a gente pode perceber? Que no nosso exemplo, ele traz, né, as nossas 3 etapas principais ali, né? A ativação inicial, o desenvolvimento e o finalizando, para que a gente consiga organizar essa atividade, levando, né, o aluno às reflexões, às descobertas, né, para que ele possa organizar isso no final. Muito bem, então a gente vai ter lá o levantamento do conhecimento prévio junto aos estudantes, e aí eles sugerem o quê? Elaboração de perguntas relacionadas, né, com o conteúdo da atividade. Então, dá o exemplo. Relacionar com o cotidiano do estudante, né? Aí ter claro o objetivo da aula, né? Isso é muito importante. O desenvolvimento, colocar como que eles podem fazer, né, essas atividades para a retomada das capacidades físicas em relação aos princípios, né, do treinamento, associar as capacidades físicas e resolução de situação de problema, né, para identificar essas capacidades físicas predominantes no exercício. Então, o terceiro ano ele já tem condições de fazer esse desenvolvimento. E depois, finalizando, os conteúdos aprendidos, né? Que aí seriam uma retomada de perguntas, uma autoavaliação, né, por parte dos estudantes, seria a verificação do objeto da aula, né, do objetivo da aula, se ele foi atingido ou não, né, pontos de atenção para o encadeamento até mesmo das próximas aulas. E aí a gente tem a referência do documento, né? O material que foi usado do São Paulo Faz Escola e as aulas do Centro de Mídias, certo? E nesse mesmo formato nós vamos ter do 8º ano, onde a nossa habilidade essencial será, aqui no nosso exemplo, formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de campo e taco, rede e parede, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. E da mesma maneira, vamos pegar lá a habilidade de suporte e a gente vai observar que nós já trabalhamos essas questões desde o 4º ano, quando é colocado para o aluno experimentar jogos pré-desportivos de rede, de parede, de invasão, onde ele possa criar estratégias individuais, coletivas, né? Prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. E nós vamos ver que lá no 5º ano também tem essa proposta já, né, de trabalhar, né, esportes de campo, de taco, de rede, para ele fazer a comparação, né, dos seus elementos comuns, para criar estratégias individuais e coletivas, né, básicas para a sua execução, e prezando sempre o quê? Pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. E no 6º ano, aparecendo lá de novo, desafios técnicos e táticos, né, nos esportes de marca, de invasão, das modalidades escolhidas. E no 7º ano também, olha lá, eles vão planejar utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, né, tanto nos esportes de precisão e técnico-combinatórios, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Então, quando nós chegamos aqui no nosso 8º ano, onde nós vamos ter essa habilidade essencial, nós temos a certeza que nós já trabalhamos, né, desde lá do 4º aninho, com habilidades de suporte. E nós temos também aqui uma habilidade, né, no próprio 8º ano, que ela também é de suporte, formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios, né, técnicos e táticos, tanto nos esportes de invasão e de combate, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. E aí vem a sugestão de como nós podemos trabalhar com os nossos alunos.
o primeiro momento, que é a ativação inicial, traz duas questões, né? E que a gente pode, assim, né, dar uma liberdade para o aluno poder, né, explorar muito bem o que é a técnica esportiva e o que é uma tática esportiva. E aí para ele conseguir distinguir, a gente sabe o quanto isso é difícil, né, para o aluno, mesmo a gente entendendo que a gente já trabalhou desde o quarto aninho, muitas vezes o aluno ele acaba se confundindo, né? A gente vê muito quando a gente vai trabalhar, né? O que é atividade física, o que é exercício físico, né? Então tem toda aquela dificuldade, né, às vezes por parte do aluno, de conseguir realmente fazer essa identificação, tá? Mas enfim, e aí a gente vai ter o desenvolvimento da atividade proposta na elaboração do documento, que seria o quê? Assistir os vídeos, né? Assistir os vídeos, e traz aqui a questão do voleibol, onde o aluno ele pode ter ali algum momento onde ele consiga identificar melhor os fundamentos da modalidade, os sistemas táticos de voleibol, é sugerido aqui, né? Um vídeo também. E aí ele traz também a questão da pelota basca, que é muito bacana também, né? Uma modalidade bem nova, assim, para nós, mas que talvez seria possível fazer uma adaptação. Mas o que é importante é para o aluno observar, né, o que é tática e o que é técnica, né, nesses esportes, porque essa é o nosso foco. E aí tem as questões para eles responderem, e onde nós colocamos, né, a importância desse momento da elaboração das questões, a gente ter a clareza de onde nós queremos, né, chegar com os nossos alunos. Então, a primeira questão aqui é: em que situação de jogo de equipes iniciantes, qual esquema tático seria adotado para que eles jogassem? Por quê? Então, para o aluno conseguir realizar, né, responder essa questão, ele vai ter que ter tido, né, já um bom repertório ali, né, de vivência, de situações de jogo, para ele ter condições de responder, né, de observação, digamos assim. E aí a segunda, né, o que você como técnico adotaria como medida se seu time estivesse nessa situação, né? O time adversário realizando vários pontos seguidos e passar a tranquilidade aos seus jogadores. Então, qual seria, né, a posição dele como técnico, né? Como que ele poderia orientar a equipe? E aí vão as questões, né? Bacana que traz também as questões do próprio beisebol, e sugere também vídeos, né, de beisebol, para pensar nessa questão de estratégia utilizadas, né? Então é um movimento muito de observação e que a gente percebe, né, que traz muito, né, desafios no sentido de deles criarem, né, novas situações de estratégias de jogo quando estivermos no momento prático, né? Eles testarem aquilo que eles tiveram oportunidade de conhecer na teoria, a partir das reflexões. Se eles sabem que de repente ele pode usar uma determinada estratégia, eles começam a se articular durante os jogos, e a partir daí a gente começa a observar, né, aqueles que têm mais a questão da liderança, né, que exerce bem esse papel, e aí eles começam a também se apropriar das posições dos jogadores, o perfil de cada um, né, as habilidades, as técnicas, né, como eles conseguem melhorar os fundamentos. Então, é um exercício muito valioso. E o que nós temos para pensar também aqui é a questão do entrelaçamento das habilidades, né? Que é o exemplo que está dado lá no documento, né? A gente pode estar utilizando tanto para recuperação, né, como para a elaboração de uma atividade de aprofundamento.
Então, o que a gente pensa nessas habilidades de entrelaçamento? É quando a gente vai ter uma habilidade essencial, que ela está lá no nosso currículo paulista, mas ela também aparece lá como objeto de conhecimento, né? A gente tem isso na Base Nacional também. Habilidades, né, de suporte, nós temos ela, né, nas séries anteriores, ou até mesmo, né, na mesma série, em bimestres anteriores. E a relação, né, com o material regular, que é o São Paulo Faz Escola, que é o caderno do aluno. Então, a gente percebe que ela não está sozinha. E aí tem a referência do documento, do próprio documento, né? Os vídeos do Centro de Mídias, as aulas que foram disponibilizadas, né? Os cadernos, né, do São Paulo Faz Escola. Muito bem. Concomitante, né, a toda essa demanda que nós temos daqui do plano de recuperação e aprofundamento, nós temos também um comunicado sobre as sugestões das atividades de recuperação e reforço durante as atividades presenciais opcionais. Então, o que a gente vai ter? Nós temos que entender que esse documento ele é elaborado para atender uma rede de todo o estado. Então, nós temos cidades, né, locais em que as crianças já estão tendo esse pequeno retorno, principalmente as que precisam, né, de um olhar mais atento ali para um reforço, uma recuperação. Então, o que nós temos recebido, acredito que vocês tenham recebido também, através dos e-mails institucionais, as orientações, né? Então, a gente vai ter a atividade lá desde o dia 14 de setembro, que está disponível lá no link, da semana do dia 21 e 25, e nós temos dessa semana, do dia 28 até o dia 2. Então, eu trouxe rapidamente dessa semana, só para a gente relembrar, caso alguém, né, ainda não teve o acesso. Essas atividades, elas vêm como sugestão semanalmente, e elas são pensadas para atender essas crianças no presencial. Ah, mas muito bem, a nossa região ainda está no não presencial, estamos de maneira remota. Então, o que vale? A gente conhecer esse documento e observar de que maneira nós podemos adaptá-lo para poder oferecer aos nossos alunos, né? O que a gente tem que ter, primeiro, muito claro, é a questão que somente o professor ele consegue fazer esse diagnóstico, né? Saber se realmente esse aluno ele precisa dessa recuperação, né, nesse momento, e a partir daí elaborar as atividades. Então, aqui nós vamos ter uma sugestão. Então, vejam bem, a gente recebe esse material semanalmente, mas qual que é a orientação lá? Para a gente poder fazer essa aplicação a cada 15 dias, porque nós só temos 2 aulas por semana. Mas é importante a gente conhecer todo esse material para que a gente tenha muitos subsídios para poder melhorar também, né, a nossa elaboração de aula. A gente entende que é um momento muito difícil, pelo levantamento que nós já fizemos nas ATPCs anteriores, né? A nossa maior preocupação está nos alunos que ainda não têm acesso, né? Que eles não estão presentes nessa maneira remota. E pelo resultado que vocês passaram, os alunos que estão, de uma certa forma, remotamente presentes, eles têm entregado as atividades, eles têm realizado as atividades e têm demonstrado, né, essa aprendizagem. Então, vou passar um pouco rápido a sugestão da atividade só para a gente poder entender. Todas elas têm esse mesmo atendimento, né? O ano, a habilidade para ser trabalhada, o link no centro de mídias, o que pode estar facilitando o nosso trabalho, e o material de apoio, onde ele se encontra lá no caderno do professor, tá? Ou no caderno do aluno. Então, aqui é dos anos iniciais, nós vamos ter, né? No caso aqui é o caderno só de aluno, que os anos iniciais não tem o caderno do professor, porque o aluno não tem o caderno, certo? De educação física. Então, nós temos aqui de todos os anos, para que a gente possa ter esse conhecimento. Aí nós vamos ter também, dos anos finais, do 6º, do 7º ano, todos eles, né, trazem
a facilidade para a gente já clicar no link e ter essa facilidade no momento dessa elaboração, né, do 8º, do 9º ano, e também temos do ensino médio, né? Nós temos aqui a habilidade, o link, o material onde a gente pode estar encontrando. Muito bem. Então, nós vamos relembrar aqui um pouquinho do nosso replanejamento no mês de junho, né? Então, o que a gente tem que relembrar? Do nosso papel enquanto professor, né? O nosso acompanhamento, né, nas aulas no centro de mídia, a gente tem que ter esse compromisso sempre de estar acompanhando as aulas. Se não é possível ao vivo, mas que seja de uma maneira, né, ali na reprise, mas que a gente tem que fazer esse acompanhamento, né? A gente tem que delimitar os horários para os esclarecimentos de dúvidas, né, e passar as atividades para os estudantes. Então, isso compete somente a nós que temos que organizar isso tudo, né? E o que a gente tem também? Que enviar de 1 a 3 atividades por semana. É claro que a educação física não vai encaminhar 3 atividades, né? Nós podemos encaminhar 1 por semana, né? Bem ali elaborada, para que o aluno consiga dar conta, né? Isso tudo vai depender muito do currículo, do componente curricular, né? Pela quantidade de aulas, e também muito daquilo que nós estamos vivendo dentro das escolas. Então, de repente, se cada um encaminhar uma atividade, a gente percebe que de repente pode sobrecarregar o aluno, e o aluno faz o quê? Ele acaba se distanciando da escola. Então, essas atividades, elas têm que ser bem elaboradas, elas não podem ser muito extensas, elas têm que ser algo que o aluno seja capaz de realizar, né, e fazer essa devolutiva. E o que a gente tem também como responsabilidade é registrar os nossos planos de aulas semanais, né, durante as nossas ATPLs. Então, cada um tem aí o seu compromisso, né, de realizar lá na sede as suas aulas e tudo direitinho semanalmente. Esse bimestre a gente teve um problema de acesso, né, que não estavam disponíveis o 3º bloco do 3º aninho, né, dos anos iniciais, e aí eles conseguiram organizar isso. Eu acredito que já foi quase, já era meados de setembro, mas estava tudo ok depois, né? A gente tem também o compromisso para a gente destacar de avaliar os estudantes, então a gente não pode deixar isso, né, de uma maneira muito distante, lembrando sempre que a nossa avaliação ela tem que ser ali no cotidiano, para a gente poder, né, principalmente dessa maneira remota, para a gente não deixar o aluno, né, perder essa motivação, né, ou a gente conseguir suprir ali a necessidade para que ele, né, conquiste ali com mais segurança esse momento da aprendizagem. E o último, né, que é participar das ATPCs. Então, nós temos aqui uma alteração na nossa maneira, né, de formação. Então, nós sabemos que nós teremos, assim, as ATPCs da diretoria, ela vai estar voltada com assuntos gerais, mas eu entendi que hoje seria importante, né, nós retomarmos essa questão da recuperação e aprofundamento, até mesmo para dar talvez uma maior clareza ali aos professores, né, e a gente estar conversando nessa mesma linha. Muito bem. Então, aí, depois, né, nós fizemos um levantamento, né, nós relembramos aí, né, dos nossos compromissos enquanto professor, e aí nós lembramos 7 comandas que nós temos, né, de trabalho coletivo na escola, né, e não, muitas vezes não depende só do meu trabalho, mas depende também do trabalho coletivo. E aí foi sugerido a seguinte situação, né? Para os professores responderem lá no chat, que são 7 comandas, né? Então, cada pessoa, né, ela coloca o número na frente, né? E aí faz a sua resposta. Aí faz a colocação. Então, a primeira, se é consigo realizar,
se tenho dificuldades, né? Se não consigo realizar. Então, vamos lá. Então, a primeira questão, né? O primeiro tópico para a gente relembrar lá do nosso replanejamento foi preparar aulas e atividades escolares não presenciais e utilizar os recursos do Centro de Mídias e outros disponíveis e acessíveis pelos alunos para o desenvolvimento de habilidades e competências, né, de cada área de conhecimento. Componente curricular previsto no currículo. E aí nós tivemos, né, a maioria das respostas que consegue realizar. Nós tivemos praticamente, né, ninguém colocou que não consegue realizar e tivemos um número muito pequeno de pessoas com dificuldade, apenas 7. Os demais conseguem realizar. Então, esse é um ponto, né, muito importante para a gente. O segundo tópico é acompanhar a programação do Centro de Mídias e articular as atividades propostas com as habilidades do componente e séries anos, né, em que o professor trabalha. E nós tivemos aqui também. A maioria consegue realizar, mas porém nós temos uma boa quantidade, diria, né, que quase a mesma quantidade daqueles que conseguem realizar estão com dificuldade para realizar esse acompanhamento. E aqui nós vamos ter apenas 2 pessoas que não conseguem realizar. Na terceira ação, que é acompanhar a realização das atividades e engajamento dos alunos das suas turmas, notificando a gestão quando necessário no que tange a participação do estudante e elaborar planos de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Nós temos aqui também que uma grande maioria consegue realizar, temos um índice bem pequeno de pessoas que têm dificuldades para fazer essa ação, mas nós temos aqui 4 pessoas, né, que não conseguem realizar esses acessos. Então, é o momento para a gente estar, né, verificando junto, primeiramente, com o professor coordenador, porque é uma ação que nós precisamos estar, né, em conjunto e sentar de verdade e verificar o que é possível fazer. Se é algo que a escola não vai dar conta, entre em contato lá com a diretoria de ensino, né? Nos procura lá no núcleo pedagógico para que a gente possa, de repente, né, tá auxiliando ali os professores. De repente é uma questão técnica também que a gente só precisa de uma orientação ali, né? E aí facilita, tá bom? A nossa quarta ação é promover momentos para esclarecer dúvidas dos estudantes. É claro que a maioria está conseguindo fazer, nós temos aqui bem poucos, né, que têm dificuldades ainda, mas nós temos 2 professores que ainda não conseguem realizar. Então, quando a gente pensa promover esse espaço para esclarecer dúvidas, nós já trouxemos, né, em outras formações, possibilidades de criar, de repente, o que a gente precisa é criar uma rotina com o aluno. Então, se o aluno sabe que educação física a gente tem lá no Centro de Mídias toda quinta-feira, então, de repente, o professor pode, né, organizar, talvez para esclarecer essas dúvidas, ou na sexta-feira, ou na segunda-feira, né, ou até mesmo na própria quinta-feira. Aí, pela dinâmica do professor, eu não aconselharia na própria quinta-feira, porque é um dia que a gente tem o maior número de aulas para acompanhar, né, dos anos finais. Geralmente do ensino médio são a cada 15 dias, então é mais tranquilo. Mas também a gente tem, as quartas-feiras tem dos anos iniciais, né? Então, de repente, para o professor, quarta e quinta-feira fica muito puxado. Então, marcar, né, um dia da semana, ou na segunda, ou na terça, para ter esse espaço para esclarecer dúvidas para os alunos, né? É muito importante porque é aquilo que nós já conversamos em outros momentos. O aluno pode entrar e aí ele cria laços, né?
com essa rotina e ele começa a ter uma participação maior. E nesses esclarecimentos de dúvidas, muitas vezes não é só que referente ali ao conteúdo, pela experiência que nós temos, mas talvez uma necessidade para o aluno poder conversar, falar sobre esse momento que ele está vivendo. E aí a gente retoma o cuidado, né, das nossas falas, das conversas, né, para que a gente possa, de repente, ouvir esse aluno, mas que também a gente possa estar ali sugerindo, né, orientando, motivando, né, para que ele permaneça, né, presente mesmo de uma maneira virtual, mas confiantes, né, nesse grupo, tá? E ali, a nossa quinta ação é orientar os estudantes quanto aos registros das atividades, para que o professor possa fazer devolutivas, analisar e acompanhar os avanços na aprendizagem. Então, essa ação, ninguém colocou que não consegue realizar, né? A maioria colocou que consegue, que isso já está bem organizado na escola, né? Conseguem realizar sim. Mas nós temos aqui ainda um grupo de professores que tem dificuldades. Então, se nós temos dificuldades, nós temos que parar, né? Observar quais são as ações que estamos fazendo e por que não está chegando essas atividades, né? A gente estamos todos, né, passando por um período onde tem um desgaste das aulas, né, nessa maneira, nesse esquema, né, remoto. Então, nós sabemos que isso praticamente tem um prazo, né, de motivação. Então, a gente sabe que os alunos estão bem cansados. A gente tem visto que os professores também estão bem cansados dessa relação remota, mas que nós temos ali que procurar observar quais ações e o que é possível a gente fazer agora, né? Para que a gente tenha essas devolutivas possíveis dos alunos, né? Nada de pedir exageros, né? Porque com certeza eles não vão devolver, né? Trabalho. E a nossa sexta ação, que é utilizar diversos instrumentos para acompanhar e avaliar a aprendizagem dos estudantes, considerando os recursos a que cada estudante tem acesso. E aí está o nosso problema, não é? A gente sabe que tem muitos alunos que eles não conseguem acessar, mas nós temos muitos também que tinham acesso e que pararam de acessar, né? Então, a gente tem ali que proceder os registros de frequências e notas, né, do estudante na plataforma SED, bimestralmente, nos casos em que for possível. Ou seja, quando o estudante ele consegue entregar remotamente as atividades realizadas, né? Ou em alguns casos de escolas que estão entregando presencialmente, né? Se isso não ocorrer, ele terá a oportunidade de ser avaliado no retorno às aulas presenciais. Então, a gente não tem como colocar ali alguma nota que possa, né, que não seja verídica a partir do momento que a gente não conseguiu fazer essa avaliação do aluno, tá? E aí, para terminar, a nossa última ação, que é usar outras plataformas digitais disponíveis para a rede estadual, né, como o Google Classroom, caso isso não tenha sido, né, decidido para toda a equipe escolar, então a gente busca ali outras plataformas, mais, né, que a gente consiga acessar, né, que o aluno tenha acesso. Muito bem. Então, o que nós tivemos de resposta? Que a grande maioria consegue, né, através do uso dessas plataformas. Nós temos aqui um número considerável, né, de 20 professores que têm dificuldades e que não conseguem, nós temos 4. Então, quando a gente pensa, eu não estou conseguindo, a gente tem que pensar na dimensão em que isso está para o aluno. Será que só eu que não estou conseguindo da minha escola ou muitos professores não estão conseguindo, né? Então, a gente tem que ter esse levantamento. Eu entendo que agora é um momento bem significativo para a gente pensar nas ações coletivas, né? Junto aos professores coordenadores. Não é momento em que a gente tem que pensar que só eu não consigo, né? Porque sempre assim, uma dúvida
nunca é só de uma pessoa. Então, a gente tem que ter confiança, é o que eu sempre falo, a gente tem que ter confiança no grupo para que a gente tenha essa segurança. Às vezes a gente fica, né, com vergonha de falar, nossa, mas será que só eu que não sei colocar os alunos aqui no Classroom? De repente, é algum problema técnico, né? Então, eu tenho que me colocar, tenho que buscar ajuda, né? Se não dá para colocar lá no grupo, né? No todo, que de repente, né? Posso me sentir constrangido, mas que eu tenha essa linha de comunicação com o meu professor coordenador ou com algum dos professores, né? Parceiros ali, para que a gente possa estar buscando possíveis soluções, né? A gente sabe que no momento não é fácil, mas que a gente tem buscado, né? Muitas possibilidades e a gente entende que a gente está acertando na maioria delas, né? Graças ao esforço coletivo, né? Então, é claro que a gente tem aqui, né, um agradecimento, né, pela presença de vocês, né, pela contribuição no chat, que foi muito bacana. A Sarita, que fez, né, toda essa mediação para a gente, nossa analista sociocultural. E aqui eu vou deixar uma mensagem para vocês, que eu acredito que é uma mensagem muito bonita, que é de um autor desconhecido, mas eu entendo que traz muito conforto para todos nós, né? Então, a mensagem é: lembre-se, você tem que acreditar sempre nas suas capacidades e entender que falhar nunca é o fim. Acredite que as coisas vão dar certo. Pode não ser do jeito que você idealizou, nem no tempo que imaginou, mas você tentou. O bom da vida é que quanto menos se espera, nós nos superamos. Basta não parar de tentar. Então, encare suas limitações como obstáculos a serem ultrapassados, vencidos, e não como barreiras que te forçam a desistir. O segredo é não desistir e nem parar de sonhar. Motive-se todos os dias para a vitória e bora sonhar, porque você é do tamanho do seu sonho. E assim, professores, que tenhamos, né, um bom trabalho aí pela frente. E o nosso recadinho de sempre, né? Quem puder fica em casa, tudo vai ficar bem. Até mais!